Meu nome é Valéria Garcelan Loma Garcia, sou formada pela PUC de São Paulo, sou promotora de justiça e integro os quadros do Ministério Público de São Paulo desde 1989. Sou mestre e doutoranda pela PUC de São Paulo e professora também da PUC de São Paulo na disciplina de Direito Penal. Dando continuidade ao estudo da parte geral do Código Penal, então já iniciado por outro professor da área, hoje nós estudaremos ainda no título 2, que cuida da teoria do crime, vamos estudar o crime consumado e tentado, os institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, bem como as disposições acerca do crime impossível. Então, iniciemos pelo estudo, primeiramente, do artigo 14. E aqui vale a lembrança de que, para as nossas aulas, é importante que os senhores tenham sempre em mãos o Código Penal, para que acompanhem os artigos, a leitura dos artigos, porque a leitura, o conhecimento do texto de lei é muito importante para o exame da ordem, principalmente na primeira fase, certo? E até porque o Código Penal é o nosso instrumento de trabalho. Então, artigo 14. Vamos ver e fazermos a leitura do artigo 14. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Para que o crime seja tido como consumado, é necessário que os atos do agente se ajustem aos termos da lei. E esse ajuste, como é sabido, deve ser perfeito, como uma luva, né? Então, para a existência do crime, é necessário, primeiramente, que a conduta humana concreta, positiva ou negativa, se ajuste de forma perfeita à conduta descrita abstratamente na lei, tipo objetivo. Assim, podemos dizer que a conduta é típica, que há tipicidade, que o fato é típico, primeiro elemento do crime. É necessário ainda, para a existência do crime, como segundo elemento, que esse fato típico seja também antijurídico, que a conduta típica seja contrária ao direito, que não seja protegida por causa que exclua a sua antijuridicidade. Como um terceiro elemento para a existência do crime, conforme a teoria que se adote, a necessidade da presença da culpabilidade. Bem, especificamente quanto ao fato típico, que é a adequação do fato concreto ao tipo objetivo, podemos afirmar que o fato concreto tem tipicidade quando se contém perfeitamente na descrição legal. Existência de perfeita adequação do fato concreto ao tipo. Nesse sentido, podemos afirmar que o crime está consumado quando o tipo for inteiramente realizado, ou seja, quando o fato concreto se subsume ao tipo abstrato descrito na lei. Preenchidos todos os elementos do tipo objetivo pelo fato concreto, ocorreu a consumação. Assim, consumam-se o homicídio, com a morte da vítima, o furto, com o apossamento da coisa alheia móvel pelo sujeito ativo. Para se dizer que o crime é consumado, consumou, há necessidade de o agente realizar todos os elementos que compõem a descrição do tipo. Vejam, matar alguém. Se Pedro efetuou diversos disparos de arma de fogo contra José, visando sua morte, mas esta não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade de Pedro, não podemos dizer que o crime está consumado. Por quê? Porque o agente não realizou integralmente todos os elementos que compõem a descrição do tipo. Matar alguém
não ocorreu efetivamente a morte de alguém, não obstante a vontade do agente Pedro, desejando esse resultado, morte de José. Nesse exemplo, podemos afirmar que estamos diante de um homicídio tentado, artigo 121, combinado com artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Na tentativa, portanto, o tipo não se completa, ele fica interrompido durante o seu desenvolvimento, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nesse sentido, o inciso 2º do artigo 14 do Código Penal, que diz tentativa, né? Tentado, portanto, o crime quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na tentativa, há realização incompleta do tipo. Para o estudo e entendimento, né, do crime tentado, é necessário fazer antes uma explanação do que vem a ser o iter criminis. Vejam, na realização do crime há um caminho, uma trajetória, um itinerário que se percorre entre o momento da ideia de sua realização até aquele momento em que ocorre a consumação. A esse caminho dá-se o nome de iter criminis, que é composto pela cogitação, preparação, execução e, finalmente, a fase de consumação, que é a fase do alcance do objetivo visado. A relevância penal se dá com o início da execução do crime. Melhor dizendo, com os atos executórios, o que vale dizer que, segundo a lei, a cogitação não é punida, nem mesmo a cogitação que venha a ser externada a terceiros. Levará a qualquer punição, exceto se a conduta consistir de per si um fato típico, como ocorre, por exemplo, no crime de incitação ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal, ou no crime de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do Código Penal. A cogitação. A cogitação é a fase inicial que se desenrola no interior da mente do agente. É a fase intelectual, é a fase do planejamento. Aqui na cogitação, a conduta não é relevante penal. Segunda fase, a preparação. A preparação constitui-se nos atos externos ao agente, atos preparatórios para a prática do crime, atos que possibilitam a execução do crime, atos anteriores ao início da execução, mas dirigidos à sua realização. O agente adquire a arma, vigia os passos da vítima, decide-se pelo momento adequado. Os atos preparatórios também são irrelevantes penais, não são punidos, exceto se a lei prever a punição como tipo autônomo, como nas hipóteses de petrechos para falsificação de moeda, artigo 291 do Código Penal, que seria um ato preparatório do crime de moeda falsa, artigo 289 do Código Penal. Outra situação, o crime de atribuir-se falsamente autoridade para a celebração de casamento, artigo 238 do Código Penal, que seria ato preparatório do crime de simulação de casamento, artigo 239 do Código Penal. Exemplos estes que eu dei. Então, fora os casos expressos em lei, a preparação não é punida.
O agente, no entanto, pode vir a ser punido por outra infração penal, mas não pelo delito que pretendia. Como no exemplo da aquisição de arma, pode o agente vir a ser punido pelo crime de porte ilegal de arma. Bem, de qualquer forma, o artigo 31 do Código Penal diz que o ajuste, a determinação ou instigação ou auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Próxima etapa do iter criminis é a execução. Com a prática dos denominados atos executórios, o agente dá início à prática dos atos necessários ao aperfeiçoamento do crime. Considera-se iniciada a execução quando o agente começa a realizar o fato que a lei define como crime. Quando ele começa a realizar o quê? O tipo. É importante observar o verbo, núcleo, que indica o comportamento punível, para verificar se houve ou não tentativa. Verificar também o perigo que passa a correr o bem jurídico protegido pela lei. Os atos de execução são dirigidos diretamente à prática do crime. Por vezes, é muito difícil determinar o final dos atos preparatórios e o início da execução. Mas, como bem colocam os nossos doutrinadores nesse aspecto, nos atos preparatórios, o agente pode não começar o crime, enquanto na fase de execução, o agente deve parar se quiser desistir. O Código exige que o agente tenha realizado de maneira efetiva uma parte da própria conduta típica, penetrando assim no núcleo do tipo, quando o bem jurídico protegido passa a correr um perigo real. Tá? E dispõe no artigo 14 que o crime se diz tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Temos, portanto, que a tentativa é a realização incompleta do tipo penal. Na tentativa, há prática de ato de execução, mas não chega o agente à consumação, por circunstâncias independentes, por circunstâncias alheias à sua vontade, por circunstâncias independentes da sua vontade. Dessa forma, temos como elementos da tentativa, confiram aí no vídeo, né? Elementos da tentativa: conduta enquanto ato de execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, e dolo, que é o elemento subjetivo, ou seja, vontade do delito consumado, já que não existe dolo de tentativa. A consumação, né, já é a última fase, portanto, do iter criminis. É o momento em que se realizam todos os elementos do tipo. Espécies de tentativa. Doutrinariamente, fala-se em duas espécies de tentativa: tentativa perfeita, acabada ou crime falho. Nessa espécie, a consumação não ocorre, apesar de ter o agente praticado os atos executórios necessários à produção do evento. O agente esgota o potencial da arma escolhida. O agente faz tudo o que pode para alcançar a consumação do crime. O agente realiza toda a fase de execução, mas, ainda assim, não ocorre a consumação. O tipo não se completa por circunstâncias alheias à sua vontade. Exemplo:
O agente efetua todos os disparos da capacidade da arma escolhida e acerta a vítima. No entanto, esta é salva por intervenção cirúrgica. Outra situação, uma vítima de envenenamento, também salva posteriormente por uma intervenção cirúrgica. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vejamos a outra espécie de tentativa. Tentativa imperfeita ou inacabada. O agente não consegue praticar todos os atos executórios necessários à consumação, também por circunstâncias externas. O agente não chega a realizar toda a fase de execução antes de ser interrompido. Exemplo: terceiros detêm o agente quando este está desferindo os tiros. Temos também o que se denomina de tentativa branca ou incruenta. É a hipótese de o agente disparar todos os tiros da capacidade da arma de fogo que escolheu e não acertar nenhum por erro na pontaria. Ele não é bom atirador. A vítima não foi atingida e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente também. Quanto à pena da tentativa, aplica-se à tentativa a pena prevista para o crime consumado, mas, conforme dispõe o artigo 14 em seu parágrafo, diminuída de 1 a 2/3. Essa redução deve ter em vista o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Assim, se o seu desenvolvimento foi impedido no início, a diminuição será maior, 2/3, não é? Ao contrário, se já ocorreu maior espaço, o abatimento será menor. Vejam que, se a redução não for a máxima, o juiz deve justificar a razão dessa menor diminuição. O parágrafo único do artigo 14 ressalva disposição em contrário, o que equivale dizer que há tentativas que são punidas com pena igual à do delito consumado, né? Exemplo, artigo 352 do Código Penal. Evasão mediante violência contra a pessoa. Evadir-se ou tentar evadir-se. Também temos disposição no Código Eleitoral nesse sentido. Votar ou tentar votar 2 vezes. A pena é a mesma para uma ou outra conduta. Importante lembrar que os crimes culposos, as contravenções penais e os crimes omissivos puros ou próprios não admitem tentativa. Portanto, anotem aí no caderninho. Não admite tentativa o crime culposo, pois neste o agente não deseja o resultado, que venha a ocorrer por imprudência, negligência ou imperícia, que são os elementos da culpa. O delito culposo se consuma com a ocorrência do resultado natural. Se o agente age com imprudência, negligência ou imperícia, mas não ocorrer o resultado, não será punido. As contravenções. As contravenções não admitem tentativa por expressa previsão legal, lá no artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. E, quanto aos crimes omissivos puros, se o agente deixou escoar o momento que deveria agir, ocorreu a consumação. Se ainda pode atuar, não há que se falar em crime. Tá? Como vimos, então, ultrapassada a fase dos atos preparatórios e antes de atingir a consumação, o iter criminis pode ser interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que caracteriza a tentativa. Agora eu indago, mas e se a interrupção se verificar por circunstâncias ditadas pela
vontade do agente. Ou seja, e se a consumação não ocorrer por ato voluntário do próprio agente? Vejam, nessa hipótese, estaremos diante da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, institutos previstos no artigo 15 do Código Penal. Desistência voluntária. Se o agente, na fase da execução, pode prosseguir, mas não quer e desiste de continuar executando o crime, que somente não se consuma, agora então, por circunstâncias ditadas pela sua vontade, não importando os motivos que levaram o agente a desistir de prosseguir com a execução. Basta que o ato seja voluntário, não havendo necessidade, portanto, de que o ato seja espontâneo. A conduta do agente, desistindo de prosseguir na execução para evitar a consumação, deve ter eficácia, quando então responderá o agente somente pelos atos praticados até o momento da desistência, se estes atos forem penalmente relevantes. Exemplo: o agente ingressa em uma residência pretendendo a prática do crime de furto. Já no interior da residência, por ato próprio, voluntário, desiste de praticar a subtração. Não será o agente responsabilizado pelo crime de furto na forma atentada, porque a consumação aí não se verificou por circunstâncias ditadas pela vontade do agente. Será, sim, responsabilizado somente pelo crime de violação de domicílio, pelos atos, então, até então praticados. Se o agente efetua 1 ou 2 tiros contra a vítima e, podendo continuar, não o faz, desistindo de atingir seu objetivo inicial, morte da vítima, em face da desistência voluntária, não responderá por tentativa de homicídio, mas tão somente pelo crime de lesão corporal, se for o caso de ocorrer lesão à vítima. Arrependimento eficaz. Se o agente, tendo esgotado a fase executória, ou seja, tendo lançado mão de todos os meios para alcançar o resultado pretendido, arrepende-se e atua no sentido de impedir eficazmente que a consumação se concretize. Portanto, no arrependimento eficaz, o agente percorre completamente o iter criminis, esgotando o potencial ofensivo. Mas, antes de atingir a consumação, arrepende-se e impede que o resultado ocorra. Nas palavras de Aníbal Bruno, levada ao fim a execução do crime, o agente atua para evitar o resultado. Há, nesse caso, um ato reversivo do agente no sentido de impedir que o resultado ocorra. Vejamos no seguinte exemplo. O agente ministra ao seu desafeto uma dose letal de veneno e, arrependendo-se, promove o imediato socorro para a vítima, salvando-lhe a vida. O agente tranca a vítima em um quarto, banheiro, apartamento e aciona dispositivo para gás, pretendendo a asfixia da vítima, deixando no local a vítima desacordada. Arrependendo-se, o agente avisa terceiros, avisa uma terceira pessoa que venha promover o socorro da vítima, que levada ao hospital vem a ser salva. É de se enfatizar que essa conduta reversiva do agente deve ser eficaz,
no sentido de impedir realmente que o resultado ocorra, para que, então, seja reconhecido o instituto do arrependimento eficaz, respondendo o agente somente pelos atos já praticados, como nos exemplos que mencionei. Eventual crime de lesão corporal e não tentativa de homicídio. Se, contudo, o agente tentou evitar a ocorrência do resultado, mas não conseguiu, responderá pelo crime cometido. Eventualmente, poderá ter algum benefício por ocasião da fixação e aplicação da pena. Outro instituto é o do arrependimento posterior. Não confundi-los, tá? Do arrependimento posterior cuida o artigo 16 do Código Penal, inserido na nossa legislação penal pela reforma de 1984. O arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena, ou seja, essa a sua natureza jurídica. Causa geral, porque se encontra na parte geral do Código Penal, causa geral de diminuição de pena entre determinados limites fixados pelo próprio legislador. Façamos, primeiramente, a leitura do artigo 16. Acompanhe no Código dos Senhores, tá? Com ele aí sempre em mãos, tá? Como eu pedi no início aí da nossa aula. Lembrando da importância do conhecimento do texto da lei para a primeira fase do exame da ordem. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Traz o legislador aqui uma possibilidade de redução da pena para o agente que, por ato voluntário, praticado até o recebimento da inicial acusatória, restitua a coisa ou repare o dano causado pelo crime que cometeu, desde que se trate de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. A maioria dos autores critica o nome desse instituto e dizem que a expressão é redundante, no sentido de que todo arrependimento é posterior, não existindo um arrependimento anterior. Contudo, essa crítica não procede, já que o termo arrependimento refere-se à conduta do agente de reparar o dano ou restituir a coisa, demonstrando com isso sua vontade de restaurar a ordem perturbada. Já o termo posterior refere-se ao momento em que ocorre o arrependimento, posterior à consumação do crime, ou após frustrada sua execução. E, aproveitando o momento, já faço a observação de que o arrependimento posterior pode ser reconhecido tanto nos delitos consumados como nos delitos tentados, desde que sobrevenha um dano à vítima. Confiram exemplos dessa situação na apostila. Oportuno observar também que o arrependimento eficaz, como vimos há pouco, este sim, só tem cabimento antes da consumação do crime. Portanto, atentem para essa diferença. Para o reconhecimento desse instituto do arrependimento posterior, com a redução da pena de 1/3 a 2/3, necessária a presença de alguns requisitos. Primeiramente, o crime deve ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, em qualquer crime em que esteja ausente a violência ou a grave ameaça à pessoa, é possível
o reconhecimento desse instituto. Mesmo nos crimes culposos em que resulta violência corporal ao ofendido, o instituto pode ser reconhecido, porque nesses casos o resultado, qual seja, violência que atinge o sujeito passivo, não é querido pelo agente, o que impede afirmar que o delito foi cometido com violência. A violência praticada contra a coisa também não impede o reconhecimento do arrependimento posterior. Segundo requisito, temos a reparação do dano ou restituição da coisa, que deve ser completa e integral. E, para tanto, pode ser cumulativa, na hipótese de restituição de coisa danificada, né? Completando-se com a reparação do dano subsistente. Importante salientar que, se a vítima manifestar-se satisfeita, não obstante a presença de um pequeno prejuízo ainda subsistente, o juiz deve levar em consideração essa manifestação da vítima e reconhecer o instituto. Como terceiro requisito, temos o ato voluntário do agente, o que vale dizer que o ato não precisa ser espontâneo, basta seja um ato isento de coação, não importando os motivos que levaram o agente a ter essa conduta de reparar o dano ou restituir a coisa. Como quarto e último requisito, nós temos um requisito de aspecto temporal, está ligado ao aspecto temporal, ou seja, a reparação do dano ou a restituição da coisa deve ocorrer até o recebimento da denúncia ou da queixa. Se ocorrer após esse momento, somente poderá ser reconhecido em favor do agente a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso 3º, letra B. Essa causa de diminuição de pena alcança todos os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Logo, crimes dolosos ou culposos, patrimoniais ou não, como no caso de crimes contra a administração pública, consumados ou tentados. Vejam que mesmo o crime permanecendo na esfera da tentativa pode causar um dano, como no caso do agente tentar furtar o toca-fita de um automóvel e acabar danificando o painel. Não levou o objeto, por circunstâncias alheias à sua vontade, portanto, furto tentado. Mas ainda assim há um prejuízo que pode ser reparado e o agente beneficiado com o reconhecimento do Instituto do Arrependimento Posterior. Preenchidos os requisitos, é obrigatória a redução da pena. Os critérios para nortear o julgador acerca do quantum da redução devem ser aferidos em um primeiro momento na presteza do agente na reparação ou restituição e demonstração de sinceridade. Em um segundo momento, o critério do ressarcimento, se pleno ou incompleto. Quanto a este instituto, ainda, uma última observação. Ele é muito solicitado nos exames da ordem. Tá? Podem verificar nos últimos exames de São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo tivemos cerca de 5 questões envolvendo arrependimento posterior. Né? E em Minas Gerais, cerca de 3 questões nos últimos concursos aí de 2 anos. Bem, para concluir nossa aula de hoje, vamos abordar o artigo 17, crime impossível ou tentativa impossível ou quase crime. O artigo 17 traz 2 hipóteses em que o agente, apesar de atuar dirigindo sua vontade e conduta para a prática de um crime, jamais poderia alcançar o resultado almejado e, por isso, não será punido. Trata-se, segundo dizem os autores,
de hipótese de exclusão da tipicidade. O artigo 17, diz que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. É o caso de tentativa não punível. Na primeira hipótese prevista no dispositivo, o agente emprega meios absolutamente inadequados e ineficazes para a prática do crime, como no caso de disparar arma de fogo para matar, mas a arma está desmuniciada. Outra situação, intenção de transmitir o vírus da AIDS e a conduta é apenas um beijo na boca. Já se decidiu que o meio é absolutamente ineficaz nessa situação. Se o meio for apenas relativamente ineficaz, não se afasta a punição pela tentativa. É o caso de disparar para matar, empregando munição velha. Ministrar o veneno, mas em baixa dose. Nas palavras de Magalhães Noronha, o meio é relativamente ineficaz quando, normalmente apto para o resultado, falha no caso concreto. Na segunda hipótese, o objeto material, pessoa ou coisa que sofre a conduta, é que é absolutamente impróprio, como no caso de atirar para matar contra a pessoa que já se encontrava morta, praticar aborto e a mulher sequer encontrar-se grávida. Vale aqui a mesma observação agora quanto à relativa impropriedade do objeto, que deve ser avaliada no caso concreto. Porque se o agente dispara para matar, visando atingir a vítima, que se encontraria na cama dormindo, mas naquele momento a vítima ali não se encontrava, estaremos diante de tentativa branca, como vimos na aula de hoje, né? Não é hipótese de crime impossível. Nas palavras de Magalhães Noronha, mais uma vez, há impropriedade relativa de objeto quando o bem jurídico existe, mas por circunstância fortuita não é lesado. Situações que devem ser também consideradas. É o caso do denominado flagrante provocado ou preparado. Não haverá crime, reconhecendo-se o artigo 17, quando a preparação tornar impossível a consumação do crime. Nesse sentido, temos, inclusive, uma súmula, a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Diferentemente, é a hipótese do flagrante esperado. Em regra, não se reconhece o crime impossível, posto que o delito pode consumar-se de forma diversa da esperada pela polícia. Somente se reconhecerá o crime impossível, na hipótese de flagrante esperado, se a ação policial tornar absolutamente inviável a consumação. Bem, eu acredito que o tema da aula de hoje foi esgotado, então findamos a aula nesse ponto e observo que o tema da minha próxima aula, na sequência, então, será o estudo do crime doloso e culposo, objeto do artigo 18 do Código Penal.